Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo. O que é necessário ter na nossa visão? É necessário o pastor definir um mentor. O que é mentor? Sete comigo que essa visão vai dar trabalho, vai aumentar o serviço da secretaria, vai aumentar as coisas, então precisa de um mentor. A palavra mentor vem de mente. Suponhamos que você está dando discipulado. E aí o teu discipulador está com uma dificuldade. Eu penso todo mundo no pastor? Então ele vai no mentor. Qual que é o papel do mentor? Vou te explicar. Começa assim. Chega uma vida nova na igreja, tem que ser feita uma ficha dessa pessoa. Essa ficha vai para a mão do mentor. O mentor é o cérebro e o coração da visão. Fulano foi trazido pelo irmão Roberto. Então ele mora lá embaixo, naquela região ali, estou vendo o endereço. Tá. Toda pessoa que chegar, o nosso objetivo é de colocar alguém sobre ele para cuidar dele. Ou eu coloco um líder de célula, que é a primeira coisa mais ideal, eu tenho que encaminhar ele para uma célula, por isso que as duas coisas andam junto, porque ele tem que ter o primeiro contato dele na célula. Ele não sabe o que é discipulado. Discipulado é um negócio assim. De repente, chegou no primeiro dia, eu já vou falar assim, vamos discipulado? A não ser que ele fale que quer. Mas é o primeiro dia, o que eu vou fazer? Vou mandar ele para uma célula. O que o mentor vai fazer? O cara mora na rua Oswaldo Aranha. Que célula que tem lá perto? Aqui. Beleza. O mentor pega o telefone, queridão, veio uma vida nova, foi o irmão Roberto que trouxe. Vou mandar uma foto no teu WhatsApp, para que você entre em contato com o irmão Roberto, e você fala para o irmão Roberto que você vai me apresentar para ele, que eu quero convidar ele para vir na minha célula. O mentor, ele vai fazer esse casamento entre as vidas novas e entre o futuro discipulador. Quando a gente vê uma vida nova chegando, tem que fazer uma ficha, mesmo se a pessoa aceitou Jesus ou não. Já aceita, já vem, faz uma ficha dela. Naquela semana tem que ser feita uma ligação para aquela pessoa, para aquela vida nova. Que bom que você veio na igreja, estamos muito felizes. E tem que ser na semana, não pode ser na outra. Por quê? Porque você vai falar assim, estou muito feliz, espero que domingo você possa voltar à igreja, a igreja que me recebeu de braços abertos. Então, aí você fala assim, espero que você volte no domingo, então tem que ser antes. Se você ligar 2 semanas depois e ele faltou, não tem que elogiar ele, porque a última impressão que ficou foi a falta e não a presença, então já não dá. Aí o mentor vai falar, olha, eu queria saber se você gostaria de receber uma visita. Não, gostaria. Então eu vou encaminhar o seu nome, sua ficha aqui para uma pessoa da igreja, uma pessoa tremenda, bacana, vai entrar em contato com você. Estou feliz, você vê que o irmão Roberto, né? Glória a Deus. Ó, fulano, já liguei para fulano, uma pessoa simpática, já falei que ele aceitou visita, alinhe com o Roberto que trouxe ele, para você levar ele para a sua célula. O que o mentor está fazendo? Ele está facilitando. Isso na área de célula. Mas o mentor não trabalha só na área de célula, ele trabalha na área de discipulado. Vamos supor que você está querendo, você tem 2 discípulos, você quer ter mais um. Não, vou dar outra situação. Você tem 2 discípulos, e você quer que ele se torne um discipulador. O que você vai falar? Você vai falar para o teu discipulador primeiro. Estou com o meu discípulo assim, o que você acha que vai apresentar ele? Legal, está firme? Está firme. Então vamos apresentar? Vai no mentor. Existe uma ficha aqui na apostila. Depois a gente vai ver essa apostila para você. Chama ficha de apresentação. Ele já conversou com o discipulador dele, os dois chegaram a um acordo e pode se multiplicar o de baixo. Antes da gente multiplicar, a gente tem que fazer uma coisa. Fazer o crivo. O que se chama crivo? Crivo é uma análise da pessoa. Por quê? Você imagina eu sentado aqui e o mentor, que é o que faz a cerimônia, uma vez no mês, tem um culto da multiplicação de discipulado e de célula. Amados, vamos aplaudir os novos líderes de células, os novos discipuladores, vem aqui à frente. Aí eles vêm, traz o certificado. O mentor que vai fazer toda essa cerimônia. Olha,
O irmão aqui, ele vai começar a discipular essa semana, glória a Deus. Eu estou sentado aqui, a primeira coisa que vai vir na minha cabeça é: será que esse cara está preparado? Será que esse cara está dentro da palavra? Será que esse cara aí está dando bola fora? Então, para não ter margem de ninguém pensar mal de ninguém, o curso já está te ensinando que antes da pessoa ser apresentada, tem um crivo. Quais são as informações que tem no crivo? Vocês já vão saber. Por isso que é bom todo mundo fazer o curso. É batizado? Casado legalmente? Tá? Se for solteiro, está em condições? Fez um encontro com Deus? É assíduo nos cultos? Toma santa ceia? É dizimista fiel? Dá bom testemunho? Está cursando a escola ou já cursou? Porque quem não cursou a escola não tem nem como fazer discipulado, porque não vai saber como funciona. Essas perguntinhas ele pega com a ficha com o mentor. Vamos supor que o mentor, eu preciso de um exemplo, só de exemplo. Seja o irmão, qual é o seu nome? Doni. É isso? O Doni é o mentor. Eu tenho um discípulo, eu converso com o meu discipulador está pensando em apresentar meu discípulo. Legal. Então eu vou no Doni. Doni, você me arruma uma ficha? Essa ficha vai estar com o mentor. Eu vou preencher ela. Aí eu preencho. Dizimista fiel. Eu vou falar, quem faz o curso já vai aprender. Quem disser dizimista fiel? Não sou dizimista fiel. Então preencha a ficha. O que ele vai fazer com essa ficha? Ele vai passar para o mentor. O mentor é um tipo de secretaria que vai olhar. Então tá. Ele recebe lá uma vez por mês 10 fichas. Vai chegar lá 10 fichas na mão dele. 10 pessoas querendo ser discipuladores. Ele vai na secretaria, ele vai pedir para a secretaria confirmar se aquelas 10 pessoas são dizimistas. Os outros detalhes, ele vai analisar. Fulano toma ceia? Não toma, realmente toma. Fulano vem no escuro? Não toma. Fulano é batizado? É batizado. Fulano fez encontro? Fez encontro. Dá bom testemunho? Dá bom testemunho. Então, glória a Deus. Então, passou no crivo. Vai na secretaria ver. É dizimista? É dizimista. Concretão. Mentor assina. Aí você vai saber que todo mundo que foi apresentado aqui, naquele momento, está apto. Sendo dessa forma, ninguém vai fazer julgamento da vida de ninguém. Agora, vamos supor que dos 10 nomes, 2 não sejam dizimistas. O mentor vai vir, uma questão em off, e vai falar para o discipulador: querido, você queria que o teu discípulo fosse apresentado. Ele não é dizimista. O dízimo, você não é obrigado a dar. Só que a partir do momento que você quer se tornar uma coluna, a partir do momento que você quer se tornar um discipulador, você precisa ser exemplo. Você não pode querer estar ocupando uma função sem ser exemplo. Se você não crê no dízimo, se você pensa textos bíblicos acerca do dízimo, não concorda, ou fala lá que é coisa do Antigo Testamento, que é da lei, ou não sei o que lá mais, é uma questão muito pessoal sua. Só que para você liderar, você precisa estar dentro dos conformes. Aí o discipulador vai chegar no discípulo: amado, então, eu apresentei sua ficha e o mentor observou na secretaria, tudo em off, tudo ali, entre ele e ele. Observou na secretaria que você não é dizimista, eu não posso te apresentar. Só que quem já está fazendo o curso aqui, que já sabe o que é o crime, não vai chegar para o discipulador já sabendo que é um requisito. Se eu não estou dizimista, eu nem vou falar nada para ele que eu quero ser um discipulador. Eu vou esperar no tempo certo, quando eu estiver sendo um dizimista fiel, aí eu falo: querido, posso ir? Eu queria ser discipulador. Aí eu mesmo, como discipulador, se eu for pegar um discípulo meu para ser discipulador, eu vou jogar incrível. Eu posso? Você quer que eu pegue a ficha com o mentor? Eu quero. Você está todo em dia? Antes, eu não vou lá pagar a mim, que eu já pergunto para o meu discípulo: você está dizimando corretamente? Você fez o curso, você sabe o que precisa. Não, estou. Então, beleza, então eu vou lá. O mentor é esse, que vai pegar a ficha, que vai pegar a ficha de vida nova. Existem 32 funções para o mentor fazer. Em Barretos tem 3 mentores. Olímpia tem 1, na minha tem 1. Aí, acho que na outra igreja nossa de Rio Preto vão ter um casal, são 2. Enfim, essa é uma questão que o pastor vai ver. Então o mentor, ele faz isso. A cerimônia de apresentação, olha para você ver que estratégia linda. Faz de conta que domingo que vem nós vamos apresentar 10 novos discipuladores.
O curso ensina que quem for apresentado tem que chamar toda a família para vir na cerimônia. Como se chama isso? Evangelismo. Olha como é inteligente. Como que a função, como que o discipulado ele proporciona encaminhar, cuidar bem. Aí nesse dia, você chama aqueles candidatos que vão se formar na escola, que vão ser. Depois que acabar o curso, vão fazer a mesma coisa. Vai ter o certificado do curso. Vai marcar um dia. E aí você vai chamar toda a tua família. Palavra do dia. Evangelística. É uma coisa casada com a outra. Você é chamado aqui na frente. O pastor vai te honrar. Tua família vai ver você sendo honrado. O culto é uma palavra salvação. A igreja tem que se preparar para esses visitantes, de repente até, e nós vamos aplicar isso agora esse ano. É que às vezes as condições financeiras, comprar uma sacolinha com uma revistinha, com um livrozinho barato, um mimozinho, e entregar para as vidas novas. Marcar as vidas novas. Aí nós vamos entregar o certificado, honrar essas pessoas. E essa pessoa da tua família, que já que você vai ser um novo discipulador, ou já que você está se formando, são duas coisas. Na formatura da escola, igual hoje em Barretos, hoje em Barretos, tem 40 alunos se formando. Hoje não, amanhã, hoje é sábado. 40 alunos se formando. O que nós orientamos eles? É a formatura de vocês acabaram o curso. Vocês vão chegar na família e vai falar, olha, eu vou receber um certificado. Eu preciso que a minha família vá. Você estava me contando que o seu irmão forçou meio que você para ir na igreja, que Deus falou. É uma forma de você falar, da pessoa vir por educação. E a pessoa vai vir por educação. Só que aí o Espírito Santo que tem nesse lugar aqui vai habitar e vai tocar essa pessoa, e essa pessoa ela é tocada. Aí você começa a fazer discipulado. Daqui quando você for apresentado, que você passou pelo crivo, tudo legal, vamos marcar a cerimônia de multiplicação. Vamos. Olha, agora eu vou me tornar um discipulador, um líder na igreja. O que você vai fazer? Vai chamar as pessoas de novo. E novamente recebe honra, recebe o certificado, tira foto. O Ju tem lá hoje, bater foto, para ficar aquela coisa profissional, aquela coisa bonita. Você sabe o que eu vejo nas fotos, depois que as pessoas se formam? Elas colocam no status do WhatsApp, para mostrar que agora é um discipulador. É honra, é valorização. Eu mato 2 coelhos com uma paulada só. Se é que pode matar coelho com paulada, não pode, mas essa aqui pode. Eu honro as pessoas e uso para ganhar vidas. E aí as pessoas começam a ver que você está sendo honrado. E lá fora falta honra. E eles vão começar a pensar, se tem um lugar que tem honra é aquela igreja. E começa a vir para cá. E a honra é fundamental. E aí nós temos o quê? A cerimônia. O mentor que vai pensar nisso. O mentor, outra função do mentor, é diagnosticar pessoas que ainda não estão fazendo discipulado e falar, olha, se você quiser fazer discipulado, tem esse irmão aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, seria importante você fazer. E ele vai trabalhar para cooperar na visão. Amém? Onde nós vamos chegar com a nossa agenda? Nós vamos chegar no futuro da seguinte forma. Não sei se você deve ter visto essas siglas. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Quem já viu esses nomes aqui? Levanta a mão. Pois é. Isso aí fez parte da visão. Ganhar. Onde é o nosso ganhar? O ganhar nosso é a célula. O consolidar é quando eu recebo uma atenção de alguém, ou seja, eu recebo discipulado. O treinar é na escola, que eu estou dando a escola para vocês aqui hoje, e quando concluir a escola no futuro certo, na hora que Deus achar que é a hora, uma palavra chamada Tadel. Tadel significa treinamento avançado de líderes. É um treinamento. E o enviar quando eu dou discipulado. Eu chamo isso dos 4 momentos de um discípulo. Todos nós vamos viver esses 4 momentos.
Quando digo todos nós, é porque eu estou crendo que Deus vai usar a tua vida em nome de Jesus, amém? Amém. Esses 4 momentos não significa que são 4 dias. Eu tenho um discípulo meu que faz isso aqui em 2 dias. Por quê? Porque ele vai para a célula e quando acaba a célula ele vai lá e recebe o discipulado. E o outro dia, que é o dia do Tadel, antes de começar o Tadel, ele dá o discipulado para os discípulos e já fica com o Tadel junto. Então, o que nós fazemos lá na nossa igreja? E algumas já entraram. Vou falar de Olímpia, por exemplo, que não é a minha. Como que vai ficar lá? Já vai começar a pôr em prática. Terça-feira, de terça-feira, 19h30, escola. 20h30, Tadel. Lá já está na 5ª turma. Esse curso que eu estou ensinando para vocês, 4 turmas já se formaram. Lá está indo para a 5ª turma. Porque vai chegando vida nova, eles têm que fazer o curso. Todo mundo é importante fazer esse curso que eu estou dando aqui. Então o que vai acontecer? Das 7h30 às 8h30, eles vão fazer a escola que eu estou ensinando para vocês. E eles já ficam no Tadel. Só que as pessoas mais antigas de igreja já fez tudo escola. Eles não têm escola. Está tudo feito a escola. Então olha o que eles vão fazer. Das 7h30 às 8h30, eles vão receber o dar discipulado. E já junto com seus discípulos já fica para o Tadel. Então o Tadel é um passo futuro, é um degrau lá na frente. E você vê que mandou 2 coisas. Eu posso receber o discipulado e vir para o Tadel manter 2 coisas. E no dia da minha célula eu faço a minha célula e faço a outra parte do discipulado. 2 dias na semana, se a gente souber trabalhar. Se não der certo, no máximo 3 dias. Você deve estar perguntando assim, pastor, 3 dias. Mas tem o culto de domingo. Isso, tem um culto de domingo. Culto, olha a letra de baixo, beleza? Domingo, às 19h. Perfeito. Qual é o objetivo disso de tudo? De nós trabalharmos para os outros e para nós. Por que para os outros? Deixa eu te explicar a grande diferença de uma célula e de um discipulado. Na célula, eu vou para contribuir para o crescimento dos outros. Seja bem-vindo, que legal. Eu contribuo para o crescimento dos outros. No discipulado, eu vou para contribuir para o meu crescimento, porque aí eu sou ministrado. E aí ministro na vida de outras pessoas que também eu tenho que começar a viver aquilo. Então eu trago o crescimento para mim. Discipulado faz eu crescer. Célula, eu ajudo outros a crescer, ganhando vidas, cuidando delas. Tudo isso aqui, eu tenho que jogá-las no domingo. Sem sombra de dúvida, eu tenho que empurrá-las para o domingo. O pastor está faltando um culto semanal. Não tem culto semanal. Nós já tiramos o culto semanal. Todos entenderam até aqui? Fechou? Posso apagar? Deixa eu falar sobre o culto. Bom, o culto é o seguinte: qual a finalidade do culto? A finalidade do culto, de repente, em muitas das nossas igrejas, é chamado de culto de cura e libertação. Pega a frequência de um culto de quinta-feira. Pega a frequência de qualquer igreja, eu estou indo quase em todas. A frequência é 40% do que vai no domingo. Em média é isso. Então eu tenho 100% da igreja, olha essa matemática, eu tenho 100% da igreja no domingo, vamos dizer assim, vamos pensar, porque tem asfalto e tal, mas meu público-alvo 100% é a favor de vir na igreja no domingo. Mas na semana, aqui é de quinta, mas na quinta-feira vem 40, 35, ou você pode falar até 50% para mim. É isso ou não, pastor? Quantos? 40.
40%. Vamos desenhar o culto semanal. Você explica para mim isso. 40% vem e 60% não vem. Agora, o que acontece? Dentro desses 40%, quem vem aqui? Quem vem são pessoas igual que está precisando. Quem não está se sentindo muito precisando, não, o culto de quinta é mais para quem está precisando de uma cura, de uma libertação. Eu, graças a Deus, estou bem. O que acontece na maioria das igrejas com o culto semanal? Dos 60% das pessoas que não vêm no culto da semana, a grande maioria são pessoas em grande potencial, líderes. Por quê? Na igreja sede, por exemplo, de 20 pastores que tem na igreja, que vão no domingo, 40% vão na quinta. E só vão na quinta porque tem que ficar a ajuda do pastor para colocar a mão na cabeça das pessoas para orar. E é importante, eu preciso também aqui. Só que eu tenho 60% do meu público que não vem. Porque eu não preciso, porque graças a Deus eu fui liberto no encontro, porque graças a Deus eu não sou perfeito, mas eu não me vejo necessitado de ir lá. E aí eu fico usando 40% de pessoas que estão precisando, e eu foco no culto de quinta-feira como um hospital. Aí o que é o culto de quinta? É um hospital. Não desiste não, você fala para o fraco, não desiste não. Olha, se você parar de beber, tem que parar de beber, olha, teu casamento vai mudar. Você só fica dando remédio e remediando quem está precisando. Mas aqui eu tenho um público de pessoas que são pessoas em potenciais, que de repente realmente não estão precisando de libertação não, mas estão sendo mal aproveitados. O que o Tadel vai fazer? O Tadel significa treinamento avançado de líderes. Esse 60% aqui, que não tinha um motivo para vir, aqui ele tem, porque ele é um líder. Aqui ele é um líder. Os 40% que vinha, vai continuar vindo, porque já vem, já é costume. E até aqueles que estão fracos vão vir no Tadel. Aí você vai falar, mas não é um treinamento para líder? Sim, mas eles não são líderes, não são, mas serão. Quando você ambientaliza um indivíduo, e não só um indivíduo, qualquer ser que você individualiza, coloca ele num ambiente que seja fora do habitat dele, ele se condiciona ao que ele ouve. Se você começar a ficar vendo em culto, não desiste não, você sempre vai ser tratado como doente, que precisa sair da fraqueza. Mas se você começa a vir num ambiente que Deus vai te usar, Deus tem algo sobre a tua vida, que te ensina, que te treina, que te mostra onde você vai chegar, o que vai acontecer? Você vai começar a deixar aquilo entrar no seu coração. Começa a andar só como empresário, desde a sua juventude. Se quando você crescer, você vai querer ter uma empresa. Por quê? Porque o que te cerca é o que te faz. O que te cerca é o que vai te fazer. Então, aqui os 60% vão vir. Por quê? Porque tem algo a oferecer a mais para ele. O culto de quinta, de repente, não tinha nada a oferecer. Embora a palavra não é desprezada, a palavra é viva, a palavra é poderosa, mas eu não sei porque as pessoas travam. E toda igreja é assim. Nós tivemos o culto de quinta-feira e colocamos o Tadel. E você sabe o que aconteceu? Dobrou a frequência. Por quê? Porque a pessoa fala, opa, agora tem uma coisa que é para mim, que vai me formar num líder melhor, que vai me dar ferramenta para eu crescer. As ofertas aumentaram, os dízimos, a oferta aumentou, o alimento para as pessoas aumentou. Vamos pensar na estratégia que tínhamos antes. Culto de domingo. No culto de domingo, dá para dar uma palavra muito forte? Sendo que eu tenho um público com vidas novas, eu tenho um público pela primeira vez, eu não posso. Então, e o culto de quinta? Aí eu gasto o cartucho de novo, falando, olha, quebra de vínculo. Tudo isso é importante. Quebra de vínculo, libertação, uma alma que precisa de libertação, tudo bem. Mas às vezes, numa igreja de 100 pessoas numa igreja,
12 ou 13, então, no máximo 15 pessoas que precisam de libertação. Olha que matemática errada que nós usamos. 15 precisam de libertação e o culto de quinta é fundamental para essas 15 serem libertas. Só que aí, por causa dessas 15, eu pego 40%, são 40, eu pego 40, trago para cá, para estar fazendo culto, para estar ficando na porta, porque existe uma estrutura no culto. Alguém que fica na porta, alguém que fica com as crianças, alguém que fica no louvor, alguém que faz isso, alguém que faz aquilo, alguém que conta oferta, alguém que fica isso. Eu gasto 40 pessoas por causa de 15. E 60 pessoas, e 100, 60% é 60. 60 pessoas não vêm. O que eu vou fazer nessa estrutura toda? Eu vou jogar fora esses 15 que estão precisando de libertação? De modo algum. Quem precisar de libertação na minha igreja, eu falo, vocês vão falar comigo. E vocês vão fazer uma libertação personalizada, pessoal. Não é por causa de 15 que eu vou parar a igreja inteira por causa de 15. Eu pego 100 menos 15 é igual a 85, e eu uso o tempo dos 85 em liderança, em foco de ganhar vida, de discipular pessoas, e cuido dos 15, cadê os 15? Aqui. E cuido dos 15 pedindo para um ou dois líderes, pastores ou ajudantes, por exemplo, falando que ele me ajuda com esses 15 aqui, que eles querem uma libertação individual. Acabou. Só que a estrutura do Tadel, ela pega os 85 que estão 60 parados e o restante que estão lá só para servir os 15, e aí a gente sai de uma igreja de hospital sem desprezar os 15 e se transforma a igreja num foco de soldado de Cristo e vamos fazer a obra do Senhor. E aí essas pessoas, já esses 85, que no domingo não vai ouvir uma palavra para eles, porque suponhamos que o pastor vai pregar uma palavra de salvação, aceitar Cristo, com Cristo sendo o único Senhor. Alguém aqui já tem Jesus como único Senhor e suficiente Salvador? Quem já tem aqui? Levanta a mão. Tá, eu te pergunto, o que a palavra, embora não volte vazia, mas o que a palavra te trouxe de renovo? Nada. A diferença do Tadel, aqui é a palavra para você. Culto, palavra no contexto geral. Tadel, palavra para você. No formato que nós tínhamos, domingo, a palavra para todos. Quinta, a palavra para o cara sair do buraco, para ele ter fé, para ele não desistir. E esse grande número de pessoas que tem potencial para fazer a obra. Funcionamento das redes. Aqui é uma outra deficiência das nossas igrejas. Nós não fazemos a rede como deve ser feita. A rede a gente faz de uma forma toda errada. Uma rede, olha o nome, rede. Para que serve rede? Para pegar peixe. Em pequena quantidade ou em grande quantidade? Grande quantidade. Sábado é dia de rede de jovens, mas também tem rede de mulheres, rede de casais, rede de homens. E as redes, elas não estão cumprindo o papel dela. E a visão, ela nos traz luz para mostrar o que é rede. E aí, depois disso, a gente tem que sentar, rever e alinhar. O que é uma rede? Rede é para você pescar. Então, se eu tenho rede de jovens, qual que é o propósito da rede de jovens? Ganhar vida. Só ganhar vida. Mas o que acontece nas nossas igrejas? A grande maioria. Os jovens vão para a igreja, eu estou citando exemplo dos jovens, mas posso falar rede de casais aqui. Não muda nada. Rede de homens, rede de mulheres, não muda nada. Qual que é o propósito? O propósito é extremamente evangelístico. Então, um evento evangelístico começa-se pela palavra. A palavra tem que ser evangelística. Normalmente, o que você vê na maioria das igrejas que tem culto de jovens? A palavra não é evangelística, é uma palavra de cura, de tratamento, de correção, uma palavra profética. Ela não é uma palavra adequada para o novo. Agora, por que as igrejas não pregam uma palavra evangelística? A razão é óbvia, porque não vai vida nova, só vai
crente na rede de jovens. Se só vai crente que já aceitou Jesus, você não vai pregar uma palavra evangelística. Então aí o que acontece? Aí a liderança de jovens, sabendo que raramente vai um jovem novo, ela prega uma palavra que os jovens estão precisando: pecado, santidade, arrependimento, vida com Deus. Por quê? Porque a realidade é aquela. Então ele ou ela, não sei, os líderes trabalham em cima da realidade. Só que isso é uma cultura que tem que ser corrigida. E não vai ser corrigida dos membros, ela tem que ser corrigida de cima. Que forma que tem que acontecer uma rede saudável? Pegar os jovens de uma igreja, não importa se tem 5 jovens, ou 10 jovens, ou 50 jovens. E falar: moçada, isso aqui é rede. Isso aqui é para ganhar vidas. Então o que deve ter numa rede? Deve ter alguma isca, alguma coisa que atraia jovens. O apelo tem que acontecer. E aí você põe lá uma festa, comes e bebes, aí vai. Se caso necessário for, a rede pode e deve ser feita até fora da igreja, porque todos os jovens vão estar inteirados do que vai acontecer, vão estar trabalhando no que vai acontecer. Então não há problema algum. Semana que vem nós vamos fazer uma rede de jovens na praça. Se só vem crente aqui, bate um zap para todo mundo, está todo mundo sabendo que vai ser na praça. E o que nós vamos fazer lá? Tem uns meninos andando de skate, tem outro andando de bicicleta, tem outro fazendo não sei o que lá. Nós vamos lá, falar a língua dos jovens, sentar com os jovens, evangelizar os jovens. É rede para pescar. Mas isso tudo tem que ocorrer com um planejamento, tem que haver uma conscientização da igreja e trabalhar. O líder de jovens, eu estou citando jovens aqui, vou repetir, como exemplo, mas pode ser homem e mulher, casais, mesma coisa. O líder de jovens, ele tem que ter um entendimento que a liderança dele compete a administrar os eventos. Ele não é um pastor de jovens. Ele não é aquele que vai fazer assim, eu sou líder dos jovens, a igreja tem 40 jovens, e aí um jovem está com um problema. Quem que é responsável? O líder de jovens. Por que não? Porque o líder de jovens, hoje, ele faz esse papel. Ele cuida dos jovens da igreja. Os jovens da igreja agora vão ser cuidados, sabe por quem? Por alguém chamado, repete comigo assim, discipulador. Se cada um pode ter até 4 discípulos, então todos os jovens já vão ser tratados no discipulado. Porque pensa comigo, qual a finalidade do discipulado? Fazer com que as pessoas cresçam, seja jovem, seja adulto. Se eu pegar o culto de jovens, que é rede de jovens, e eu fazer com que elas cresçam, eu estou tendo 2 atividades para o mesmo propósito. E eu estou matando o propósito chamado rede. Ou então não fala que é rede, fala que é culto dos jovens. Aí é outra história. Se fala assim, sábado tem culto dos jovens, aí está certo, aí é culto. Mas a visão, ela precisa de levantar as redes. Jovens que precisam ser tratados, precisam ser ministrados, vão ser, mas vão ser no discipulado, com o discipulador. E aqui eles vão trabalhar, eles vão ser a rede que vai salvar pessoas. Então, o líder de jovens, obrigado, paz, Senhor. O líder de jovens, ele não na visão, ele não aconselha ninguém. Então eu tenho uma jovem aqui, ele não vai te aconselhar, ou ela que seja o líder. Por que não vai te aconselhar? Porque o meu papel como líder é pegar você, pegar todos os jovens, e a gente trabalhar para encher essa igreja de jovens. Mas tem jovem que está precisando. Você tem discipuladora? Então, você tem sua discipuladora, você tem um zap dele. Não é só no sábado, você conversa com o seu discipulador. Se você estiver em pecado, você confessa com o seu discipulador. Aqui, você vai ser uma ferramenta para trazer os jovens para a igreja. Casais, a mesma coisa. Vamos fazer uma rede de casais. Chama os casais da igreja e faz um jantar. Ministra uma palavra. Isso aí não é uma rede. Isso aí pode ser chamado de um encontro de casais. Mas, a partir do momento que nós falamos a palavra rede, e deve haver, nós temos que ter um outro propósito. Vamos fazer uma rede de casais da hora? Vamos. Como que nós podemos fazer uma rede de casais
muito boa. É simples. Cada casal vai convidar um casal, e esse casal que você vai convidar, vamos supor que o jantar custa R$30, o casal, ou 40, não importa o preço. Então cada casal vai ficar responsável de trazer um casal, e você que vai trazer o casal vai semear na vida do outro casal, e você vai chegar e falar assim, ó, vai ter um jantar na nossa igreja de casais. Não precisa falar que é rede, vai falar que é um evento, vai ter um evento na igreja, nós sabemos que é uma rede. E eu queria convidar você, porque cada casal ficou incumbido de levar, muito obrigado, desse jeito eu acostumo. Cada casal vai ficar incumbido de levar um outro casal, e eu tenho que levar, e você, meu amigo, a pessoa que eu mais gosto, eu e minha esposa decidimos o que nós queremos fazer, e nós vamos semear na tua vida. Se você falar que vai pagar, a pessoa recebe como um presente, ela vem. Se todos os casais fizerem isso, isso aqui lota de casais. Aí tem que ter o quê? Uma preparação, aí o líder de casais, os líderes, né, vão pensar no quê? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pôr só o jantar? A palavra eu sei que é evangelística, uma palavra de um tempo mais ou menos, não muito extenso. Qual atrativo que nós vamos ter? Vamos colocar um jantar dançante para quebrar para o povo do mundo que crente é bitolado, que crente não faz nada, que crente não pode nada? Vamos deixar um espaço para dançar, e quem quiser pode dançar? Vamos fazer um sorteio? Vamos fazer. Aí vem o quê? As ideias para trazer para aquele ambiente um ambiente agradável, para a pessoa que vier na igreja, ela falar assim, gostei. Vamos pensar num brinde, num bombonzinho, numa rosa. Aí, os líderes, por isso que eu falo, líder de casais, de homens, de mulheres e de jovens, eles têm que ter cuca para pegar coisas lá de fora e juntar com o evangelho e ser estratégico. Se for um jantar só para crente, e aí você lasca uma palavra, isso aí você faz no domingo, você faz na quinta-feira, você faz. Então, nós temos que corrigir, e isso com o tempo será corrigido, nas nossas igrejas, esse quesito. Por que os jovens falam assim, a igreja é muito desanimada, muito parada? Porque os jovens, eles vêm para um culto de jovens. E culto de jovens, se é culto, vem no domingo. Porque no domingo está lotada a igreja, não tem diferença. Agora, a rede, eu não estou vindo aqui, vocês que são jovens e são da igreja. Opa, eu vou lá, mas tem 15 jovens, mas eu não estou indo lá para me receber. Eu estou indo lá porque eu tenho um propósito de levar outros amigos. Então, inclusive a liderança de jovens, ela pode mudar a cada ano. A cada 6 meses. Hoje a gente fala assim, ó, fulano é líder dos jovens, ele fica lá 5 anos como líder dos jovens. Ele fica preocupado em cuidar daqueles jovens que tem na igreja. Mas ele não tem um pensamento talvez muito foco e efetivo no ganhar. Ele viu lá que tem 30 jovens, ele está cuidando dos jovens, ele se sente o pastor. Só que uma pessoa cuidar de 30, nós já falamos na semana passada que você não consegue cuidar com tanta excelência. Então, cuidar deixa para o discipulador. Vamos usar as redes, vamos trabalhar. Então, é muito importante a gente ter isso e trabalhar. Olha para você ver que interessante. Eu posso ter, na coordenação dos jovens, eu posso ter casados, eu posso ter solteiro, eu posso envolver todos os jovens, e a gente definiu um cronograma de 3 meses. Ó, sábado tal nós vamos para a praça, no outro sábado nós vamos para a lagoa, outro sábado nós vamos fazer na igreja, outro sábado nós vamos fazer não sei o quê. E vamos, só que é o seguinte, outro sábado nós vamos na escola. E aí nós vamos, aí fala, sábado na escola, tem muitas escolas que sábado à tarde, eles abrem, não sei se aqui tem, eles abrem a escola e os jovens vão para lá para usar a escola como meio de lazer. Então nós vamos sábado lá na escola, fazer um trabalho lá, e ganhar aqueles jovens lá, e falar para eles virem para cá à noite. Então você começa a trazer um monte de opção, né? Então o culto de jovens, ele fica focado aqui. Queremos que os jovens sejam espirituais, que os jovens busquem a Deus e tal. Mas nós precisamos resgatar isso. A rede, ela tem o propósito de ganhar mais vidas, porque todo mundo se empenha em trazer um. Então, se nem todo mundo conseguir trazer um e 1/3 trouxerem, nós temos aí 1/3 de crescimento. Aí o que a gente faz com essas vidas que vieram na rede? Nós vamos fazer a fichinha, tem que ser feita a ficha, até dia de sábado. O mentor vai pegar e vai ver alguém para encostar.
que é o ministério de apoio? Louvor, intercessão, diaconia, obreiro, professor, missões, cura, libertação, teatro, dança. Isso chama-se ministério de apoio. Agora, o ministério de apoio hoje, ele é tido na igreja como o ponto mais alto que uma pessoa tem que chegar. Eu toco instrumento, arranho, mas é gostoso demais, que delícia. Eu ganhei um teclado novo agora, rapaz, que delícia. Só que o teclado não vai para o céu. A pessoa que limpa a igreja é de extrema importância. Você precisa da cadeira limpa. Você precisa das fileiras organizadinhas. Mas as cadeiras não vão para o céu. Então, antes que você diga assim, o senhor está menosprezando os que limpam a igreja? Não estou menosprezando, porque eu acabei de colocar eu em primeiro lugar, dizendo que eu toco o instrumento e que o meu teclado não vai para o céu. Que se eu entrar na igreja com o propósito de pegar um pano e dançar, pegar um instrumento e tocar, pegar uma cadeira e arrumar, o pano não vai para o céu, o teclado não vai para o céu, a cadeira não vai para o céu. Eu sou o primeiro. É muito importante nós desenvolvermos os talentos para servir no ministério de apoio. Só que quando você pega a igreja de Jesus, eu te pergunto quantos dançavam, quantos tocavam teclado, eu te pergunto quantos organizavam cadeira na igreja dele, sentava onde? Onde o povo sentava para ouvir João Batista e Jesus? No chão. Não estou dizendo que nós vamos jogar toda essa estrutura linda e maravilhosa fora, não é isso. Eu estou dizendo que as pessoas colocam chegar nessas posições como o alvo máximo, quando o alvo máximo é eu cumprir o plano de Deus. Eu tenho que multiplicar os talentos na minha vida e você tem que multiplicar os talentos na sua vida. Se você é um intercessor, glória a Deus. Se você toca instrumento, é do louvor, canta, glória a Deus. Se você é um diácono, glória a Deus. Se você é da dança, glória a Deus. Se você é do teatro, glória a Deus. Mas chegar no céu, quem que você vai apresentar? Quem que você vai falar assim, através da minha vida, fulano veio para o céu? Quem? Por quê? Porque esse lado que nós temos e que é gostoso e necessário dentro da igreja, ele não nos torna humano. Pensa comigo o seguinte, eu vou falar de mim porque eu conheço minhas características, mas hoje não sou assim, mas se eu não tivesse ligação humana, rapaz, se eu fosse arrumar essas cadeiras, eu ia começar quando eu arrumo as cadeiras na minha igreja, eu sou assim, ó. Isso é da minha natureza. Já teve vez, irmãos, que eu pegava a vassourinha para medir o espaço entre uma cadeira e outra, de tão perfeccionista. Aí suponhamos que eu fosse o obreiro da igreja e arrumasse essas cadeiras. Dá um trabalho eu arrumar esse tanto de cadeira aqui. Aí chega à noite o irmãozinho que tem um filho daqueles que você conhece. Aquele filho que você conhece que tem um na igreja. Deve ter aqui, não tem? Deve ter, não é possível que aqui não tem, né? Rapaz, vai dar um troço no meu coração. O cara sai correndo, a criança sai correndo assim, a mãe e o pai não falam. Aquilo, irmãos, aquilo em mim, vai fazer assim, É muito provável que hajam pessoas assim, que eu falo assim, lá, arrumei a cadeira, aquele lá. Óbvio que o pai tem que ser responsável, lógico. Mas quando eu dou com seres humanos, a arrumação da cadeira ou a desorganização, ela não passa a ser em primeiro lugar. Tem uma vida que eu quero ganhar para Cristo. Eu me torno mais humano. O cara que mexe no som, ou que toca instrumento, aumenta, dá grave, aumenta, dá ganho aí. E aí tem uma senhora lá no fundo, o senhor lá no fundo que está assim, ele não está nem aí. Por quê? Porque eles têm relacionamento com quem? Com o violão, com a bateria. Agora, quando você tem relacionamento com pessoas, aí você não vai pensar só em você. Você já vai falar o quê? Opa, eu não posso escandalizar pessoas. Opa, tem uns irmãos lá no fundo lá que está meio assim, abaixa. Mas eu queria. Você queria, irmão? Pega uma hora, você arruma um quartinho para você, manda uma caixa de som lá e manda um tum da tua orelha lá e fala. Mas rapaz, eu não estou falando que você tem que deixar a igreja bagunçada, mas aí você começa a
pensar na parte humana das pessoas. Você sai um pouco da questão matéria e entra na parte humana da coisa. Então, uma pessoa que fica na igreja só focada em ministério de apoio não lhe dá com vidas. Olha que maravilhas, presta atenção, a mulher é da intercessão, tem um nível de intimidade com Deus fantástico, ora que Deus responde, mas não sabe se relacionar com seres humanos. Todo ministério de apoio é importante, mas ele não é o alvo máximo do ser humano. E que você desenvolva ministério. Eu gosto de intercessão, glória a Deus, ótimo. Só que assim, irmão, um dia um pregador falou uma coisa e ele tem razão. A pessoa que é intercessor, ele está falando com Deus e Deus está falando com ela, direto, tá ou não está? Não é possível que você bater 5 minutos de conversa com Deus, que Deus não vai gritar lá de cima, eu quero vidas, eu quero almas, eu quero que haja salvação, tira a vida, não é possível, você ficou o dia inteiro, 3 horas orando, o que Deus fala em 3 horas? Não é possível que Deus não vai falar nenhuma frase assim, salva vidas, cuide de vidas, ame vidas, resgate os perdidos, não é possível que não vai falar nada, fala. Só que é tão mais gostoso ficar na presença de Deus, e é tão ruim ficar na presença de pessoas, então a pessoa ela não sabe o que é ser humano, e é aí que entra o discipulado, porque os rabinos ficavam no templo, e as pessoas vinham para o templo, e se relacionavam com Deus, e Jesus saiu do templo para se relacionar com pessoas, aí quando Jesus sentava para comer com pecadores, meu irmão, minha irmã, a casa caía. Por quê? Porque Jesus sentava para relacionar com pessoas. E aí, se eu sou cristão, eu tenho que fazer o quê? Me relacionar com pessoas. Então, o ministério de apoio, querido, ele não é a essência da vida do homem. A essência da vida do homem é carregar Cristo e salgar pessoas, fazer outras pessoas ter vontade de seguir o que eu sigo. Se uma pessoa chega na igreja e tem vontade de ficar na igreja porque eu sou um excelente guitarrista ou baterista, ela está indo por causa do propósito errado. Ou porque eu sou um dançarino, porque eu faço teatro, porque eu canto. Isso aí ela vai no teatro, tem gente que vai fazer isso aí com excelência. Ela tem que ter a igreja, por isso que o ministério de apoio, às vezes até traz vida. Só que a pessoa vincula no apoio. E o dia que você tem que tirar uma pessoa da intercessão, da libertação, do teatro ou da dança, elas desviam. Por quê? Porque elas se fincaram não em Cristo, fincaram no ministério. Então eu tenho que expor para vocês o que é o ministério de apoio e a visão que eu tenho que ter no ministério de apoio. Não é meu Deus é Jesus. Se falar assim, você não vai tocar mais, glória a Deus, só não me falando para mim não parar de discipular, porque eu vou pecar contra meu Deus. O resto, tem 10 bateristas, não tem problema não, ano que vem eu toco, se você está precisando de mim, não, eu toco. Eu quero fazer o que Jesus fez, se eu puder fazer o que Jesus fez, um pouquinho a mais, porque ele falou que nós poderíamos fazer obra maior do que ele, está lindo. Está precisando de quê? Está precisando de ajuda aqui, glória a Deus, mas olha, não me tira a essência que é carregar Cristo e levar Cristo para a vida das pessoas. Agora, dentro da estrutura, fulano aqui é líder do ministério de dança, ou teatro, tem 50 gente que dança. Ela cuida de pessoas? Não. Quem é que cuida de pessoas? É o discipulador. Como que faz? Eu estou no ministério de louvor, tem 20 pessoas. O meu líder de louvor é o Zezinho. E eu tenho um discipulador. Como é que eu faço? Ou você é do grupo de dança, a líder de dança é a pastora Josi. E a minha discipuladora é a Olímpia, sei lá, é a Priscila, é a Vanessa, sei lá quem que é. E aí, as duas são líderes. Uma é líder de ministério, a outra é minha discipuladora. Então, quando você desejar estar no ministério, ou se você já está no ministério, nós temos que enxergar as coisas corretas. Do que a Josi vai tratar? De dança. Do que o líder da intercessão vai tratar? De intercessão. Então, se o camarada é da intercessão, ou a mulher é da intercessão, e chega atrasado, a líder de intercessão pode puxar a orelha. Se a líder de intercessão der uma tarefa, nós queremos orar de madrugada, e você não der, pode puxar a orelha. Mas a nível pessoal, eu tenho que honrar o meu discipulador. Então, um líder de ministério de apoio, ele trata da minha vida
na sala, no ponto de vista ministerial. Ponto de vista pessoal, quem cuida de mim é o meu discipulador. Por quê? Porque senão nós vamos cair naquele problema que uma pessoa cuida de 20 e não vai cuidar bem cuidado. Por que o discipulado foi fantástico? Porque até 4 pessoas você cuida com mais excelência. Então, tudo que é ligado ao ministério é o meu discipulador. É o meu líder de ministério. Tudo que é ligado a mim pessoal, ninguém está colocando um cabresto na sua boca. É uma questão de honra. Só isso. Agora, vamos dar um exemplo, para a gente encerrar. O líder de louvor, ou de dança, ou de teatro, passou na rua e viu um membro da equipe dele tomando cachaça. Um problema pessoal da pessoa, sim ou não? Só que interferiu no ministério. Então, o líder do louvor tem que fazer o quê? Bater um fio para o discipulador e falar assim, cara, eu tenho uma notícia que entristece a você, mas me entristece, porque ele é teu discípulo, mas ele é participante aqui do ministério. O que foi? Estava bebendo. E eu vou afastar ele do ministério do louvor. Ok, lógico, tem que tomar providência. Quem é que vai ajudar diretamente? Lógico que as outras pessoas podem ajudar indiretamente, mas quem é que vai ajudar aquela pessoa diretamente? O discipulador. Ou vice-versa. Foi o discipulador que viu o discípulo bebendo, e ele sabe que o discípulo tem um ministério, ele vai chegar no discípulo e falar, querido, com muito amor, eu sou seu discipulador, eu te acompanho, você não está legal para estar no ministério. Eu vou ter uma conversa com o líder do ministério, e eu vou explicar para ele como que você está, e você precisa aceitar o tratamento. Quando o discipulado vai passando um tempo, as coisas vão ficando mais maduras, as pessoas vão começar a entender que o Deus deles não é um ministério de apoio, que é relacionamento com Cristo, acima de tudo. Aí o cara chega e fala assim, ô líder do louvor, líder da intercessão, então, eu estou com uns problemas lá com o meu discípulo, que faz parte do ministério tal, e eu falei para ele que eu vinha conversar. Aí olha para você ver como é que há um respeito. Aquele líder de ministério tem um carinho pelaquela pessoa. Ele pode orar por ele, pode interceder, pode dar carinho, não vai virar as costas. Com isso, eu tenho 2 pessoas que vão poder ajudar as outras. Eu tenho o discipulador e eu tenho o líder de ministério. Antes, era um líder de ministério que tomava conta de todas as pessoas, ou um líder de jovens que tomava conta. Aí você não dá conta. Agora, nós temos o discipulador e temos o líder do ministério. Só que um faz uma parte, o outro faz outra parte. Mesma coisa, vamos supor, o líder de ministério vê que aquela pessoa está em desobediência, está falhando. Ele falou, cara, eu chamo a tua atenção direto. Aí ele pode ir lá conversar com o discipulador, ô, teu discípulo, rapaz, tua discípula, me dá um trabalho, o que acontece? O caráter dele, o caráter dela precisa ser mudado nisso. O discipulador vai falar assim, conta comigo que eu vou te ajudar. Eu já reparei que ele é assim, já reparei que ele vai te ajudar. O que vai acontecer? Vai acontecer que o discipulador vai ajudar. E aí o líder com o discipulador, eles vão trabalhar em unidade. Só que cada um respeitando o seu posicionamento. Só que o líder de ministério não aconselha uma pessoa. Eu não vou te aconselhar, você é do meu ministério. Esse ministério é igual, dança. Eu não vou te aconselhar. Eu vou falar do assunto que for. Nós estamos aqui para fazer o quê? Dança. Você dançou errado, você fez o quê? Dança. Nós vamos falar disso. EBD, teologia, é ministério de apoio. Quer ver o que mais tem aqui na apostila, que você deve ter aí também? Rede, líder de rede também não aconselha ninguém. O cara é líder dos jovens, ele não aconselha o jovem. Quem que o líder de jovens aconselha? Quem é discípulo dele, só. Para que ele está lá na rede? É para aconselhar? Não, ele está lá na rede para coordenar, relembrando, para coordenar eventos, para ganhar vida nova, não é para aconselhar. Aconselhar tem um discipulador. O cara da rede, da teologia, da EBD, e outras coisas. Líder de ministério não aconselha. Então, se é da intercessão, se precisa de um conselho, vai falar com o teu discipulador. Ele paga um preço maior do que o teu líder de ministério. Porque tem uma coisa, ministério, você pode estar lá hoje, mas amanhã pode ser que você não esteja. Agora, discipulador, vai ter que ficar com você pro resto da vida. Então, é com ele que você tem que contar. Volto a dizer, não estamos colocando um cabresto na sua boca, mas você tem que considerar quem que é. Se você fosse um discipulador,
Você está lá, você ora, você visita, você liga, você está preocupado. No dia que o cara se abrir, ele se abre com o outro, não se abre com você. Você ia ficar... É igual o pai, quando tem um filho, que o filho conta coisa para os outros, não conta para o pai. Que jeito que o pai fica? A mãe fica o quê? Todo mundo sabia, menos eu. É uma sensação horrível, é ou não é? Aí, nós temos que pensar nisso. Quem que é o nosso discipulador? Até depois que eu conversar com o meu discipulador, se eu quiser contar para o meu líder, beleza, estou assim, já contei para o meu discipulador, mas esse relacionamento é muito importante.